Os temporizadores são recursos disponíveis em praticamente todos os controladores lógicos programáveis. Eles são blocos típicos de timers que funcionam basicamente como os nossos relés de tempo físicos utilizados aí em acionamento de motores. Eles sempre são utilizados quando há necessidade de um controle de tempo dentro das nossas automações. Dentro do nosso controlador M221, nós temos pelo menos três tipos diferentes de temporizadores. O temporizador TON, que é o mesmo que On Delay, o TOFF, o Off Delay, e temos também um outro chamado TP, que é um temporizador de pulso. A aplicação de cada um desses modelos de temporização depende da lógica de aplicação, depende da situação ao qual ele está sendo submetido. Todos os blocos de temporização dentro do EcoExtrusory, eles terão este formato ao qual eu demonstro para vocês aqui à esquerda. Ele é um retângulo, onde nós temos ali uma entrada IN e nós temos uma saída Q. E dentro deste bloco de temporização, nós temos vários recursos que podem ser acessados de forma externa e que nos permitem criar lógicas baseadas nesses critérios de temporização. Alguns parâmetros importantes antes de a gente fazer uma aplicação. Todos os temporizadores eles terão um endereçamento específico, que pode ser dado através dos nossos endereços default, como TM0, TM1, TM2, ou eu posso também inserir tags que identificam os nossos temporizadores dentro do nosso programa, ou a funcionalidade desse temporizador dentro do programa. Todos os temporizadores eles terão algumas configurações que devem ser aplicadas antes do nosso programa ser executado em específico, como por exemplo, a predefinição do tipo do temporizador, o tempo de estouro deste temporizador, a base de tempo ao qual ele está submetido, que pode variar aqui de minutos até milissegundos, se nós teremos então efetivamente alguma contagem de tempo remanescente, ou seja, um temporizador com retenção de valor de temporização já contado, ou se nós pretendemos fazer alguma predefinição deste valor predefinido, desse valor de estouro de contagem, de forma dinâmica. Como assim de forma dinâmica? Eu posso acessar objetos, ou seja, posso acessar aí atributos deste objeto chamado temporizador através destes recursos ou na notação ponto, onde através do meu temporizador, o objeto, nesse caso o temporizador e o nosso atributo P, consegue então acessar o valor de pré-seleção, ou seja, o que é isso? É o nosso valor de estouro de contagem de tempo. Timer.v, que seria o nosso ponto value, replica para a gente exatamente qual é o valor da contagem atual de tempo, e nós podemos também acessar a saída Q do nosso temporizador através do endereço de timer, notação Q, onde nós temos então o bit, o valor booleano desta saída deste temporizador, sendo colocado em nível lógico alto toda vez que ele então estoura essa contagem de tempo. Dentro da interface do Machine Expert, os temporizadores podem ser acessados diretamente por este recurso ou por este botão. Hoje nós temos aqui os nossos blocos funcionais, os blocos de função. Nesse caso, nossos timers são os primeiros itens que aparecem dentro dessa lista. Arrastando ele para dentro da nossa lógica em ladder, nós teremos acesso exatamente ao mesmo formato que eu tinha apresentado para vocês no slide anterior. Para fazer acionamento do nosso temporizador, vou precisar aqui de um contato, normalmente aberto ou normalmente fechado, desde que eu tenha uma transição de borda, ou seja, de transição de borda de nível 0 para nível lógico 1, para a gente fazer o acionamento deste temporizador em específico. No nosso caso, vou colocar aqui uma saída vinculada então à saída Q do nosso temporizador, e dessa forma vou colocar aqui alguns endereçamentos para que eu consiga, através da simulação, mostrar a forma de como o nosso temporizador TON funciona, de como é que a gente configura as bases de tempo e qual é a função deste camarada dentro do nosso programa. No nosso caso, vou colocar aqui dentro de bits de memória, como eu não tenho entradas e saídas físicas disponíveis, vou colocar aqui então, dentro da memória M0, vou colocar aqui então um item chamado Start btn, vou fazer a aplicação, vou colocar aqui como saída
né, também na M1, vou colocar aqui saída temporizador. Aplicando, eu posso então cadastrar esses itens diretamente dentro do nosso programa em Ladder. Como eu tinha comentado com vocês, os temporizadores de forma específica podem ser cadastrados ou podem ter nomes específicos que são dados através, né, de tabelas também que indicam aqui o nosso temporizador. Basta clicar 2 vezes sobre ele e abrirá então uma espécie de uma tabela onde eu posso aqui verificar que eu consigo colocar até, pelo menos, suportado pelo M221, 254 diferentes temporizadores dentro do nosso programa. No nosso caso, nós temos aqui o timer 0, que eu vou colocar aqui como timer. Só escrever ele aqui como geral. Nesse caso aqui ele vai ser o temporizador geral do nosso programa, onde eu vou colocar aqui uma espécie de um comentário também, né? Nesse ponto, vou colocar aqui, ó, temporizador geral. Quando eu aplicar essas informações, vem aqui para cima. Né, onde, nesse caso aqui, eu posso começar a definir, né, as configurações do nosso sistema, como ele funciona. O temporizador tom, como ele vai funcionar exatamente? Vamos fazer com que ele, então, seja pré-definido aqui, para que a gente consiga visualizar a forma de funcionamento dele. Vamos colocar ele para que, então, ele seja acionado por um período de 3 segundos. Observem que nós temos total liberdade para fazer a configuração desse temporizador. Posso fazer com que ele conte valores de intervalo de tempo na ordem de milissegundos, na ordem de 10 milissegundos, 100 milissegundos, 1 segundo e 1 minuto. Eu geralmente trabalho dentro da ordem de milissegundos, que são temporizadores razoavelmente precisos, ou na ordem de segundos, para que a gente consiga então ter um tempo um pouco mais expressivo para a visualização da forma de funcionamento desse sistema. Aplicando então essas informações dentro do timer, a gente já consegue perceber que essas informações são assumidas pelo nosso sistema, e a partir desse ponto eu já consigo então verificar o funcionamento do temporizador tom. Como o temporizador tom funciona? O temporizador tom ele é um temporizador on delay. O que isso significa? No momento que eu fizer o acionamento deste temporizador, ele vai aguardar uma quantidade de tempo pré-definida para daí fazer o acionamento da nossa saída. Então vamos observar aqui como é que ele vai funcionar desta forma. Olha só, eu vou colocar aqui em nível lógico 1. Observem que ele começa a fazer a contagem de tempo e quando o tempo contado for exatamente igual ao pré-definido, ele vai fazer o acionamento da sua respectiva saída. No momento que eu colocar então a entrada in do temporizador em nível lógico 0, a contagem é zerada novamente e a saída é colocada em nível lógico baixo. Observem de novo, vou colocar ela em nível lógico alto e o nosso temporizador, então, vai iniciar a contagem do tempo e quando a contagem do tempo for exatamente igual àquela pré-definida, a saída é colocada em nível lógico alto. Colocando a entrada em nível lógico baixo, a saída vai para 0 de novo. Mas o que vai acontecer se por acaso, eventualmente, eu iniciar a contagem e de repente colocar aqui antes do estouro da contagem nível lógico 0 de novo? Nada, ou seja, a contagem vai ser voltada para 0, ou seja, ela reseta, volta para 0 e a saída não é acionada. A saída é acionada somente quando houver o estouro da contagem e eu manter o nível lógico alto, né, na entrada deste temporizador. O temporizador TOF é um pouquinho diferente, né, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção em como o TOF funciona. Como é que eu transformo esse cara aqui para TOF? Basta com que a gente faça então o ajuste dele de tom para TOF e fazer a aplicação. Vamos dar uma olhadinha como é que o TOF funciona. O TOF tem uma característica bastante especial. Olha que coisa interessante esse cara. No momento que eu coloco ele para nível lógico alto, a saída vai imediatamente para nível lógico alto. Entretanto, a contagem de tempo do temporizador é iniciada somente quando eu colocar a entrada para nível lógico baixo. Ele mantém a saída em nível lógico alto, enquanto que a contagem de tempo for inferior àquela pré-definida. No momento que a contagem de tempo for exatamente igual àquela pré-definida, a saída é colocada em nível lógico baixo. É uma diferença sutil, mas tem as suas aplicações em específico. E no nosso caso, para que a gente consiga então visualizar o terceiro recurso que nós temos acerca de temporizadores, vamos utilizar aqui o TP
O que faz o TP exatamente? O TP ele é um gerador de pulsos, onde, nesse caso, ele vai gerar um pulso, neste caso aqui, de 3 segundos, sempre que houver a transição de borda positiva do nosso temporizador. Nesse caso, não interessa se por acaso, durante este intervalo de tempo, houver o retorno do nível lógico atribuído ao input do temporizador para nível lógico 0, ele vai manter a saída em nível lógico alto, independente do que estiver acontecendo. Então é isso que está acontecendo. Ó. Vou colocar ali, dei um pulso na entrada, ele ativou a saída, mantém essa saída ativa durante 3 segundos nesse caso, e retorna ela para 0. Se eu mantiver este sinal aqui como nível lógico alto, acontece a mesma coisa. Desde que ocorra a transição de borda, ele vai fazer a saída durante 3 segundos, ser acionada e depois ela volta para o estado lógico 0. E essa é a diferença que nós temos então de temporizadores.